RFI Convida. Luísa Ramos. O psicanalista, pesquisador e professor na Universidade Paris-Cité, Tami Ayushi, é o nosso convidado de hoje para apresentar seu novo livro La Race sur le divan, A Raça no Divã, em tradução livre, publicado pela editora Anacaona em francês. Seja bem-vindo à RFI, Tami. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigado por me ter convidado. Fico muito feliz. Tami, antes de falarmos do seu livro, queria pedir que você se apresentasse um pouco para os nossos ouvintes e espectadores do canal YouTube da RFI Brasil, pois seu percurso é muito rico, né? Tami nasceu no Marrocos, viveu em vários países, inclusive no Brasil, fala cerca de 8 idiomas, é isso? Pode contar um pouquinho mais? Tá, obrigado pela pergunta. Então, eu nasci e cresci no Marrocos até os 18 anos e como estava em escolas francesas, fui para a França estudar nos estudos superiores. Estudei várias coisas, estudei literatura inglesa, filosofia e logo depois psicanálise, psicologia. E tive a grande sorte de morar em outros países também. Então, morei na Inglaterra, onde também dei aulas na universidade. Na Espanha também, como professor associado lá na universidade. E, sobretudo, o que foi absolutamente central nas minhas experiências foi morar no Brasil. Morei no Brasil, era professor visitante estrangeiro na USP. E durante 5 anos, passava metade do ano no Brasil, em São Paulo. E morei também um pouco na Argentina. Então, tudo isso me deu a possibilidade de ver muitos âmbitos sociais, políticos diferentes. Essas suas vivências no exterior, Tami, o fato de ser um estrangeiro sempre, né? Foi o que te instigou a buscar compreender os conceitos de raça e racismo? Aliás, uma pergunta, né, sobre o livro diretamente é como que a gente pode afirmar a inexistência da raça sem negar a existência do racismo? Obrigado por essa pergunta. Então, sim. Bom, vou responder por partes. Essa vivência, ou essas vivências em vários lugares, sim, me ajudaram a entender que raça é uma coisa absolutamente relativa. Ou seja, a raça... Bom, logo de saída, vou dizer a coisa, a raça não existe. A raça não existe, é uma impostura científica, no plural, as raças, que foi inventada no século XVII, XVIII, XIX, com biologizações, etc. E não existem as raças, e porém, a raça tem efeitos sociais e psíquicos. O mundo no qual vivemos hoje em dia é um mundo diretamente herdado da modernidade, colonialidade, como dizem os teóricos e teóricas decoloniais, ou seja, mundo acunhado a partir do final do século XVI, com a invasão das Américas e com uma hierarquização das populações para justificar uma distribuição do trabalho e essa distribuição e essa exploração dos corpos, os massacres, a escravidão, etc., para que isso ficasse compatível com valores do cristianismo e depois da filosofia, do iluminismo, das ciências, etc. Tudo interligado no fim, né? Exatamente. Tiveram que inventar o conceito de raça. Então, a raça é essa forma de hierarquizar as populações. Mas a raça não quer dizer, não diz respeito a vamos dizer, nenhum critério biológico ou cultural ou ontológico. A raça não pertence a um sujeito ou a um grupo de pessoas. A raça é uma relação. A raça não é biológica, não é cultural, é relacional. É uma relação, sobretudo binária, de maioria, minoria. Corpos gloriosos, corpos abjetos, de monstros e norma, de corpos explorados e corpos exploradores. Então, é uma relação, e essa relação vai mudando, variando, segundo o lugar e segundo a época. Por exemplo, no século XVIII, por exemplo, nos Estados Unidos, Benjamin Franklin considerava que era o brancos e brancas só os saxões e os ingleses. E, por exemplo, franceses, russas, suecas, espanhóis, italianas.
não eram considerados como brancos e brancas. E tem toda uma literatura sobre irlandeses que se branquearam precisamente adotando uma atitude racista para com a comunidade negra. Então, raça é relacionamento que vai mudando de um lugar para outro. E o fato de ter vivido em vários lugares no mundo, precisamente me ajudou a ver como esse relacionamento é imutável. E eu vivi isso precisamente no meu próprio corpo, na minha própria carne, na minha própria racialização também. E como que a gente consegue falar de racismo e, ao mesmo tempo, negar a existência, né? Isso tudo que você explicou. Então, negar a existência da raça que nem conceito impostor científico é uma coisa. E, porém, o mundo no qual vivemos, hoje em dia, foi herdado dessas hierarquizações que foram feitas a partir da raça. E hoje em dia tem racismo não só individual, psicológico, ideológico, mas racismo institucional, racismo sistêmico, que não somos todos tratados da mesma forma em função da nossa racialização. No seu livro, Tami, Raça no Divã, né, você associa também o nascimento da própria psicanálise, que é tua área de estudo, com a ideia de raça e colonização, como você falou. Você já falou um pouquinho, mas você pode aprofundar um pouco mais sobre toda essa relação baseada nas suas vivências na América Latina, além do Brasil também, nas suas outras vivências? Vamos falar por parte também dessa vez. Nascimento da psicanálise não é muito original, mas relaciono precisamente com uma posição de marginalidade. Freud era judeu e tinha que fazer com esse posicionamento judeu que era totalmente, ou seja, que sofria muito preconceito. E Freud, ao mesmo tempo que reconhecia uma pertença, uma herança judaica, ao mesmo tempo, isso reconhecia nos escritos mais pessoais, na correspondência, queria, ou seja, não tratou, a parte do último texto sobre o Moisés, não tratou dessa questão do judaísmo nos textos teóricos, porque considerava que a psicanálise tinha que ser universal, não tinha que sair das margens. Ele dizia nos próprios termos, tinha que entrar em Roma primeiro, ou seja, entrar na universalidade da produção do saber europeu, etc. E, de certa forma, corrigir essa mácula, essa mancha de ser judeu, de certa forma. Então, nascimento da psicanálise vem das margens, isso é muito importante. Agora, no que diz respeito às minhas vivências, assim... Mais com relação à colonização, seus estudos. Então, eu venho de um país que era colonizado, que foi colonizado pela França. Eu cresci em instituições francesas no Marrocos, com uma educação, com uma escolarização em francês, que me deixou, no início, com uma idealização total da cultura europeia, francesa, etc. E eu descobri, enquanto eu pensava, quando morava no Marrocos, que era francês culturalmente, eu descobri que era marroquino quando cheguei na França, que era tratado diferentemente administrativamente, que me colocava afetivamente e politicamente numa posição diferente da posição dominante. E quando fui... e descobri que não era branco, por exemplo, na França. Porque no Marrocos seria considerado mais ou menos... Isso é a relatividade da raça, a relacionalidade. Essas questões existem também parecidas no Brasil, eu diria. Exatamente. E então, descobri que não era branco quando cheguei na França. E quando fui viver no Brasil, descobri que, de repente, virava branco de novo. Pois é. E não me considerava como branco. Eu não me considero como branco no sentido de... Eu não sou do norte global. Eu moro no norte global, mas sou do sul global. E quando fui morar na Argentina, de repente descobri que não era branco de novo, porque era o turco, o morocho, que chegava lá. Então, bom, é uma questão sempre relacional, essa questão. Que interessante. Agora, voltando para o Brasil, Tami, queria focar um pouquinho na citação que você faz de diversas autoras brasileiras, feministas, filósofas, como a Djamila Ribeiro, entre outras,
que você pode associar sobre a obra delas à sua análise? Então, eu tenho que dizer que quase aprendi tudo com autoras e autores brasileiros e brasileiras nesse assunto. Bom, de forma mais específica, eu acho que hoje em dia o Brasil está na vanguarda de todas essas pesquisas sobre raça e psicanálise, sobre colonialidade e psicanálise. Ou seja, o Brasil está fervendo com uma efervescência absolutamente formidável no que diz respeito à psicanálise com essas questões. E de forma mais global, eu aprendi muito com as feministas negras brasileiras. Então, você falou da Djamila Ribeiro, que é a geração atual, mas tem nas gerações anteriores também autoras absolutamente fundamentais, como a Lélia Gonzalez, como a Neuza Santos Souza, e logo depois como a Isildinha Batista Isildinha Batista, que é muito importante, uma psicanalista que escreveu um livro que chama Acordo Inconsciente, uma das primeiras em falar de psicanálise e raça, a Cida Bento também, mas também outras autoras que não são necessariamente psicanalistas, como a Márcia Lima, como a Vilma Piedade, tem um movimento de afrofeministas, feministas negras, que é muito importante no Brasil e que vai desenvolvendo essas coisas. A Djamila Ribeiro faz parte desse movimento que vai descentrando o saber, vai desuniversalizando o saber e dando voz a posicionamentos que sempre ficavam sem voz. E vou insistir sobre essa questão porque me parece muito central na psicanálise. Na psicanálise, o alvo é escutar um sujeito lá e que esse sujeito fale na voz própria, que não seja falado ou falada, mas que fale na voz própria a partir do vocabulário próprio, a partir das representações próprias. E o fato de um dos produtos da raça é precisamente que somos obrigados e obrigadas a falarmos numa linguagem universal. E essa linguagem universal acaba traindo vozes próprias. É uma linguagem que pretende ser universal, que pretende falar para todos, todas, só que é uma linguagem situada maioritariamente num posicionamento branco, eurocêntrico, burguês, ciscêntrico, heterocêntrico, que acaba traindo a especificidade de vozes próprias. Então, o que fizeram as feministas negras no Brasil é fazer ressoar vozes próprias que não estavam sendo representadas. E isso é muito importante em termos de produção do saber. Bom, no dia 22 de outubro, o Tami é convidado de uma mesa de debate aqui em Paris. Informações, inclusive, para quem se interessar, no Instagram, @TamiAyushi. E você vai lançar o seu livro também no Brasil, né, Tami? Vai ser traduzido? Vou. Então, acabo de traduzi-lo para o português. O livro vai sair em março, com duas editoras que são N-1 e Devires. E vai sair também na Argentina. Estou terminando a tradução para o espanhol. E vai sair na Argentina também em março do ano que vem. Boa. E, bom, esse debate, né, aqui em Paris, você vai trazer justamente sobre o livro, né, a raça no divã. E, então, para encerrar a entrevista hoje, queria ver se a gente consegue resumir, de repente, em uma frase, a questão-chave do debate dessa semana que vem. Como, afinal, podemos escutar a raça no divã? É possível? É um desafio, e o desafio é precisamente se descentrar de uma escuta habitual, maioritária, que não deixa de ser branca, sobretudo. Muito obrigada pela sua presença, Tami Ayushi, psicanalista, pesquisador e professor na Universidade Paris Cité. O RF Convida de hoje fica por aqui. Até a próxima. Muito obrigado.